Ó, vamos dar continuidade então às aulas de topografia. Agora vamos tratar da questão da topografia urbana. Vamos tentar entender algumas conformações de relevo. Eu vou colocar aí para vocês. Olha aí. A gente tem então uma conformação de relevo, né? De um espaço que é um espaço urbano. É claro que assim não dá para reconhecer que cidade que é essa, mas essa cidade é Goiânia. Então, onde que está Goiânia aí? Vamos tentar entender alguns espaços aí, né, do que está acontecendo com essa conformação. Então, nós temos aí curvas de nível, né? Curvas de nível mais espaçadas, curvas de nível mais juntinho, né, uma da outra, né? E temos aí algumas marcações aí mais escuras, né, que acontecem quando as curvas de nível estão muito próximas. Então, onde as curvas de nível estão muito próximas, nós temos alguns acidentes, tá? Então, para vocês observarem como que a curva de nível se comporta de uma maneira macro, eu vou passar um videozinho aí, vocês prestem atenção para vocês tentarem entender, que ele é bem ilustrativo. Ele vai mexendo aí na areia e a gente tem aí então uma conformação de relevo sendo formada com a marcação de curva de nível colorida. Aí você acha que a sua vida vai ser fácil assim, desse jeito? Claro que não. Claro que não. A gente tem aí que entender essas linhas, entender essa topografia, tá? Então, ó, com essa conformação toda aí, né? Qual seria o lugar ideal para ter o centro da cidade? Olha só, o centro da cidade é esse espaço, por quê? Porque eu tenho uma área que é um plano inclinado mais tranquilo. Então, esse espaço é o centro da cidade. Então, aqui eu tenho o centro de Goiânia, aqui o córrego Botafogo. Percebam vocês que a curva de nível que tem aqui, ela é deslocada, dá a volta e continua aqui em algum lugar. Então, todo fundo de vale acontece desta forma, né? Então, olha aqui, ó, aqui é o zoológico de Goiânia, então eu tenho aqui uma área onde eu tenho uma nascente, né? E claramente você vê que a curva que vem aqui, ela dá a volta e ela retorna, né? Então, sempre que a gente tem um fundo de vale, né, a gente tem um plano inclinado em torno de um córrego e depois ele sobe novamente, tá? Essas áreas aqui mais escuras, né, onde eu tenho aqui a topografia bem íngreme, né, planos bastante inclinados, tá? Se aqui é o centro, aqui é o setor universitário, Vila Nova, essa linha que está marcada aqui é BR-153, aqui aquele depósito da Enel, né, onde a gente tem um córrego aqui embaixo, né, que tem uma topografia bem complexa, bem complicada. Novo Mundo, né, e aí vai. Esta área aqui que está mais branca, que deve ser a área mais plana, né, é o Rio Meia Ponte. Então o Rio Meia Ponte tá aqui, né? Esta área em específico são os lagos do Clube Jaó, né? Por isso que é uma área bastante vazia aí de curva de nível por conta da hidrografia, tá? Vou colocar aqui para vocês o, o arruamento. Tá aí o arruamento para vocês conseguirem enxergar esses aspectos que eu coloquei para vocês. Quem conhece Goiânia é exatamente isso daí. Agora vamos dar uma olhada aí, né, em Brasília, né? Falei de Goiânia, mostrei Goiânia, agora Brasília. Brasília é um grande exemplo onde a topografia fez parte lá desde o começo da concepção da história de Brasília. Então, Brasília, esse é um dos desenhos iniciais, né? E Brasília tem forma de avião.
Não quebrou, não. Não tem forma de avião. Tem ou não tem? Olha bem. Olha bem aí. É claro que tem. Só que não tem. Tem, mas não tem, né? Não tinha a intenção, não foi intencional. Lúcio Costa, inclusive, achava que essa comparação com o avião era terrível, né? Ele, como arquiteto que era, ele preferia dizer que tinha uma relação com uma libélula, né? Isso é poético demais. Olha aí. Então, a concepção de Brasília, né? Esses são os croquis iniciais, né, da cidade. Então ele começa com o croquis, com o primeiro croquis, e ele, de uma forma muito poética, né, ele escreve lá no seu memorial exatamente isso aí, ó. Nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma posse, dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz. Então, né, tomei posse, sinal da cruz. E aí ele fala mais algumas coisas, né? Ele comenta aí um eixo monumental, né, que é o eixo vertical, e o eixo de moradias e serviços. Tá? Depois, né, ele faz um segundo desenho, né, onde nesse desenho ele escreve aí o seguinte, ó, procurou-se depois a adaptação à topografia local. Então, por que essa relação com a topografia local, né? A relação que ele coloca aí é o escoamento natural das águas, a melhor orientação. Ele arqueou um dos eixos. Qual eixo que ele arqueou? Asa norte e asa sul. Por que chama asa norte e asa sul se não tem nada a ver com avião? Não tem nada a ver, mas se você olhar, é um avião. Não tem como falar que não é. Tá? Então, a gente tem aí arqueou-se um dos eixos, né, contendo-se num triângulo equilátero que define a área urbanizada. Vamos voltar aqui para a gente enxergar de novo. Então, ele arqueou para, né, esse eixo principal aqui, né, para adequar a topografia. Se você já foi a Brasília, você vai se lembrar, quando você pega o eixão aqui da asa norte, da asa sul, né, quando você pega o eixão aqui, é uma rua praticamente plana, ela não sobe, ela não desce, né? Então os carros trafegam aqui com uma facilidade tremenda, né? Aqui na asa norte, né, ela começa a cair um pouquinho, né? Então ela tem uma certa inclinação, mas uma inclinação bem leve, né? Que é essa que a gente tem na asa norte. O eixo monumental, ele é um plano inclinado, né? Desde lá da rodoferroviária até a Praça dos Três Poderes, que fica na ponta do triângulo, tá? Então aqui, ó, eu tenho aqui esta linha, é a linha, né, de enchimento do Lago Paranoá, tá? Linha de enchimento Paranoá, que está na cota 1000 metros acima do nível do mar. Então, cota cheia, né? Bonito falar isso, mas olha só. Se aqui eu tenho uma curva de nível, né, as margens de um lago é uma curva de nível, tá? Por quê? Porque, né, segundo a lei da gravidade, aí, a lei dos vasos comunicantes, a gente tem, né, um nivelamento das margens, né, e então a gente tem uma curva de nível nas margens do lago. Então, sendo assim, né, toda a topografia aqui, ela acompanha, né, mais ou menos aqui. Então, a topografia ela tem uma curvatura aqui bem clara nesse sentido, tá? Por isso que ele arqueou um dos arcos, tá? E o terceiro desenho é esse daí, uma curiosidade aqui, né? Tem uma curiosidade lá atrás, né? A cota 1000 metros acima do nível do mar, né? A cota 1000 passa no centro de Anápolis. Tá? Então, o centro de Anápolis e o Lago Paranoá estão na mesma altitude. A gente tem a impressão de, ao ir para Brasília, de subir, né? O tal do Planalto Central. O Planalto Central é toda a nossa região. Tá? Goiânia, sim, ela está um pouco mais abaixo. A Praça Cívica está a 730 metros acima do nível do mar. Então, a gente desce, na verdade, quando vem de Brasília, de Anápolis para Goiânia. E a curiosidade aqui é Anápolis escrito aqui, ó, nos primeiros croquis, né? Ele pôs uma setinha e falou assim, vai para Anápolis.